Glorioso Pai, somos gratos ao Senhor pelos benefícios e as bênçãos alcançadas. Te louvamos porque Tu és digno de honra, glória, majestade e poder. Pedimos a Ti o perdão de nossos pecados, de nossas falhas. Lhe pedimos um coração que Te agrada e um espírito reto. E que mais uma vez o Senhor possa nos visitar, abençoando e fortalecendo na força do Seu poder. Pai, ajuda-me a ajudar Seus filhos e filhas a termos mais um momento juntos na Sua palavra. Que a mesma unção que esteve conosco nesta manhã continue agora à noite, enquanto vamos continuar neste mesmo assunto, o qual é de grande importância para nossas vidas. Em Teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Amém e amém. Tudo bem com vocês? Passaram bem? É bom estar aqui juntos. Salmos 119 é a segunda parte do nosso assunto e abriu-lhes o entendimento. E os que nos acompanham pela transmissão, Deus te abençoe. Eu vi que a irmã Tatiane, ali de São Paulo, está nos acompanhando. Saudação cristã. Irmão Jovino, ali também, na comunidade Belo Horizonte, bem no meio da mata, lá em Cruzeiro do Sul. Os irmãos aí do Campinas, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Acre está conosco, né? Mais uma vez. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé, a partir do verso 33, sem perca de tempo. E, na verdade, a gente precisava de algumas noites para atualizar testemunhos, né? E eu não me lembro se é da mensagem desde então, não me lembro qual delas, que o irmão Brano pregou vários temas, mas o irmão Brano disse que nós deveríamos ter um culto só de testemunho, um culto só de louvor, né? Um culto só, assim, cultos diferenciados, porque isso acaba ajudando, né? E eu vivenciei essa experiência da irmã Dalvina, e a gente tem tido algumas outras mais, e é só quem está naquela unção, né? E eu vejo que Deus também está me chamando a algo tremendo, e eu creio que nós vamos viver o sobrenatural, né? O sobrenatural é um presente de Deus para nós. Que Deus me ajude a ajudá-los mais uma vez nesta noite. Verso 33 do Salmo 119. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons, e eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Bondoso Deus, esta é a sua palavra, e somos gratos, porque sem o Senhor nós nada somos, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores. Mais uma vez, Pai, nos visita de uma maneira especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar. Parece assim que a gente vai passando os momentos e a gente começa a ficar mais conscientes, né? Consciente da história. E
após a partida do pastor Juvenal, quase que eu sou o mais velho do Mato Grosso, né? Como pastor. Era pastor Juvenal, e aí pastor Antônio, primeiro foi o Malvando, né? Aí em Anápolis hoje. Está vivo, né? Acho que ele é o mais velho. Ele é o mais velho. Aí o pastor Graciano partiu, o pastor Juvenal partiu, então eu fiquei. Só que o pastor Vando não tem mais trabalho no Mato Grosso, né? Eu ainda tenho algumas cidades que eu atendo aqui no Mato Grosso. Então quase que fiquei sendo o mais velhinho, né? O ancião. Sem cabelo branco. Por enquanto. 62 anos. Começamos aqui, né, irmão Zaia? Irmão Zaia foi o diácono separado. Irmão Jair, que já vai, que já está indo, que já vou. E ali nós tínhamos aquela igrejinha, né? Começamos bem aqui. Irmão Silvano, batizei ele, né, irmão Silvano? Temos algumas histórias aqui de algumas curas também. Eu sei que é marcante, né? É uma pouca foto, mas ainda tem algumas. Pouca foto, mas ainda tem algumas ainda. Pouca, mas eu tenho. E o certo é que Deus, assim, de uma maneira muito especial. Então a gente tem um carinho grande por vocês, porque sabemos do respeito também que vocês têm. E aonde você vai, na igreja tem alguém lá, né, daquele começo. Mas é bom. Aí Deus trouxe outros para somar, né? Pastor Cleubo, estamos tendo bons momentos e ele está me devendo agora. É ele que me deve. 10 duplicados. Deus é Pai. Mas nós conversamos um pouco hoje sobre essa questão de entendimento, né? De abrir o entendimento. E, como eu expressei, entendimento é a capacidade de compreender as coisas. E ela precisa ser amadurecida pela palavra. Vocês estão ouvindo bem? Tá bom. Amadurecida pela palavra, porque entendimento é a faculdade de avaliar as coisas. A gente precisa de um entendimento aberto. E como nós lemos hoje em Lucas 24, que primeiro ele abre os olhos, depois ele abre as escrituras. E ele abre, então, o entendimento. E se Deus não fazer isso por nós, nós vamos ficar aquém ou nós iremos além. E a gente precisa de um ponto de equilíbrio. E não vamos encontrar esse ponto de equilíbrio fora das Escrituras. E precisamos, então, confiar no Senhor e examinar a palavra dEle, porque é nela que nós encontramos a vida eterna. É a ordem dele. E o entendimento aberto é mais do que conhecimento intelectual. Não é uma falácia. Precisa ter uma vida vivida. Porque o Evangelho, ele não terá resultados em nossas vidas se ele é só intelectual. Precisa de uma vida vivida. E essa vida vivida, a gente não consegue ela vivendo qualquer classe de vida. Precisamos ser verdadeiros adoradores. E quando nós, então, temos esse entendimento aberto, vai envolver uma percepção profunda e uma prática na palavra de Deus com vida eterna, ou com vida vivida. Porque Ele é a vida. E ninguém pode entender Deus por meio de uma compreensão mental. Ela precisa ser espiritual, porque Deus é espírito. A nossa mentalidade, ela só nos afasta de Deus, porque Deus não quer ser conhecido da forma teológica. Ele quer que nós o conhecemos como Ele é. A teologia é uma ciência que estuda Deus, e Deus não é assunto de estudo, Deus é assunto de joelho no chão, joelhologia. Por mais conhecimento que nós, como seres humanos, tivermos, vai nos afastar mais dele.
Mas quanto mais buscarmos em sua palavra, mais dele nós vamos receber, porque ele é a palavra. No Salmo 55, nos dá uma lição boa. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu vou ter que ir aqui no mesmo estilo de manhã, para completar o assunto, né? A Bíblia diz que a sabedoria e os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. E se nós não seguirmos essa linha de Deus, de sua palavra, nós vamos fracassar. Olha o verso 7 e o verso 8, ou o verso 8 e o verso 9 de Isaías 55. Porque os meus pensamentos Isaías. Eu sou bom para mudar a escritura, que o senhor nem imagina. Ainda. Lá em Rolim de Moura o pessoal já me conhece, né? É Isaías, por gentileza. Obrigado. Fala aí, senão eu vou embora. Eu aguardo agora, né? Eu sou culpado de atrasar aí. Porque ninguém pode entender Deus por meio da compreensão mental. A mentalidade humana falha, mas Deus não. Ele é real. Verso 8 e 9 de Isaías 55. Acharam? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Por isso que Tomé não sabia o caminho. Como é que é o caminho, Senhor? Como é que é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No 9 ele diz, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando nós lemos os guardiões da Bíblia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente aprende que mesmo os discípulos seguindo ao Senhor Jesus, o quanto que eles falharam, o quanto que eles também tinham as suas dúvidas. Então isso nos dá uma capacidade de mantermos firme, confiando que Deus é o nosso socorro bem presente. Ele está sempre pronto a ajudar a todos que reconhecem suas falhas, seus erros. E Ele então nos toma pela mão direita e nos guia por caminhos eternos. E os pensamentos de Deus, como nós lemos, a sabedoria de Deus, são muito mais elevadas. Na mensagem A Fé Perfeita, o irmão Brando disse assim, a igreja precisa de viver um nível de fé mais elevado. Precisa entrar um pouquinho mais, véu adentro. Comer do maná da panela dourada, entrar no lugar santíssimo. E a gente demora muito. E a gente demora muito. Mas Deus está pronto o tempo todo. Nós somos muito descansados, mas Deus está pronto o tempo todo. Então, irmão, nós jamais iremos entender a palavra de Deus por meio de uma educação humana. Jamais. Seja ela religiosa ou intelectual, nós só poderemos entendê-lo conforme ele se revelar, porque tudo com Deus é por revelação. Ele perguntou em Mateus capítulo 16 a todos que estavam reunidos, quem vocês dizem que eu sou? Uns disseram, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és um dos profetas. Mas ele, não satisfeito com a resposta, ele perguntou aos discípulos, e vocês? Então, quem vocês afirmam que eu sou? Pedro tomou a palavra imediatamente, porque recebeu a revelação, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, você não revelou carne e sangue, aqui esse homem que está, mas o meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então tudo com Deus é por revelação. Caim não teve a revelação, por isso ele ofereceu um holocausto a Deus à base de frutas. Mas Abel teve a revelação, ofereceu um altar, uma oferta a Deus com sangue.
E se nós for olhar as Escrituras em todos os sentidos e aspectos, para todos, Deus se revela de maneiras singelas. Esther, se ela tocasse no cajado do rei, no cetro do rei, ela morria. Mas ela teve a direção para jejum, ela convocou convocou Mardoqueu, convocou o povo, os judeus, a jejuarem e orarem, porque ela ia falar com o rei. Ela poderia ter morrido, mas ela esperou a hora certa, o momento certo, e aquilo que podia ser morte foi vida. Os judeus puderam pelo menos se defender, já que a sentença que Naamã havia estabelecido era terrível, e aquilo que Naamã semeou para a destruição de Mardoqueu serviu para ele. Então, quando nós buscamos essa revelação de Deus, porque a Bíblia é por revelação, então nós encontramos aí que quando Ele se revela a nós, por mais simples que seja, é algo tremendo. A Bíblia diz que quem é espiritual discerne as coisas espirituais, mas quem não é espiritual não discerne nada. E o espiritual discerne a todos. Vocês, dependendo do momento e da hora, a sua vida de oração, de obediência à palavra, às vezes a pessoa nem tem que dizer nada, você já sabe o que está acontecendo. Porque Deus te mostra, porque Deus é real. Aleluia. Então é necessário envolver nas verdades espirituais, examinando as Escrituras segundo a vontade de Deus. Ele se deu a conhecer, ele abriu o entendimento daqueles 2 discípulos à parte. Eles não estavam junto com os demais apóstolos, eles estavam caminhando. Eles iam para Emaús. Eles estavam falando a respeito do Messias. Ele apareceu de uma maneira que eles nunca esperavam. E eles então tiveram a revelação. E se nós chegarmos mais na frente daquela leitura, nós vamos dizer que ele disse para Tomé, você não crê que sou eu? Enfia o seu dedo aqui, né? Enfia o dedo, sou eu mesmo. Tu disse que só se me vesse, enfiasse o dedo, então enfia o dedo, porque sou eu ressuscitei. E é tão sério essas questões que o homem faz, e que nós temos que ter muito cuidado, principalmente os casais, para não ferir as esposas para não ferir os maridos, os pais não ferir os filhos não ferir os pais, porque essa é uma cicatriz que o homem colocou em Jesus, que ele vai te dar a conhecer com a cicatriz da mão, lá naquele dia, para os 144 mil. Vão perguntar, mas que ferida são essas em suas mãos? Eu fui ferido da casa dos meus irmãos, vocês me crucificaram. Então, a cicatriz, pode até que cicatriza, mas pode até sarar o lugar, mas a cicatriz está lá. E isso eles fizeram com Deus, fizeram com Ele, quando se fez carne. E às vezes nós fazemos isso, porque quando nós ferimos uns aos outros, nós ferimos a Ele, porque nós estamos aqui para manifestá-lo. Então, meu irmão e minha irmã, no Salmo 25, se você quiser a sua Bíblia, vai mostrar para mim e para você, isso que Deus disse em sua palavra, que com Ele necessita de revelação. E isso vai combinar exatamente com Mateus capítulo 11. Ele disse no Salmo 25, no verso 12, para que a gente possa ter assim essa continuação, porque eu não vou dar conta de terminar hoje, tenho certeza. Mas ele disse assim no verso 12 do Salmo 25, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele faz uma interrogação, ele faz uma pergunta, e poderíamos dizer, qual a mulher que teme ao Senhor? Vamos colocar aqui, vou trazer para hoje, para agora aqui, Juína. Qual é o homem que teme ao Senhor? Qual é a mulher que teme ao Senhor? Aí então responde, Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Deus ensina. Às vezes não aprendemos, é porque não perguntamos. Tomé disse, mas não sabemos qual é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Felipe disse, mas assim, como assim? Nós conhecemos o Pai, mostra-nos o Pai, então é o que basta. Ele disse, olha, estou há tanto tempo com você, não tem te conhecido, Felipe? Então Deus se dá a conhecer. Ele responde,
as suas perguntas e as minhas perguntas. E no versículo 13 a Bíblia diz assim: a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Quando ele cita o verso 12 do Salmo 25, qual é o homem que teme ao Senhor, ele ensinará no caminho que deve escolher, ele está falando para mim: olha, examina as escrituras, João 5,39, procure ter nela a vida eterna, elas testificam de mim. Quando ele cita a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra, ele está falando de Mateus 5,5, os mansos herdarão a terra. Porque está escrito a respeito de Jesus na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. A gente precisa de examinar isto, para que a gente tenha esse conhecimento, para que o nosso entendimento seja aberto, para que nós compreendamos as Escrituras, para que nós demos um passo de fé mais elevados. E no verso 14, ele vem e diz: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Lá no Velho Testamento era a velha aliança, mas agora o novo é a nova aliança. Amós 3,7, a Bíblia é clara em dizer que certamente o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então ele teve profetas na velha aliança e ele tem profetas na nova aliança. Mateus 10,41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Esse é o plano de Deus, tanto na velha aliança quanto na nova aliança. Então nós temos que seguir esse curso para que o nosso entendimento seja aberto, porque sem entendimento aberto, irmão, nós somos denominacionais. Não tem nada de diferença em nós. A diferença é que Deus abriu o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Então nós sabemos basicamente que Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10:7. Para ser preciso, Apocalipse 10:7. Quando ele cita aqui o Salmo 25, a gente pode ligar a Mateus 11, verso 25, ele disse: naquele tempo respondeu Jesus e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Por quê? Porque o segredo do Senhor é para os pequenos, é para os simples, é para os humildes. Ele não se revela a qualquer pessoa, ele se revela aos seus escolhidos, àquele que ele chama. Porque esta promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quantos nosso Senhor chamar. Atos 2:39, 40, quase 3.000 almas aquele dia foram chamados, judeus. Depois ele vai aos samaritanos, Pedro vai lá, depois vai aos gentios, e chegou a nós aqui em Juína. Olha que privilégio nosso, né? Olha que privilégio nosso, chegou aí onde você mora, meu irmão, minha irmã. Esse projeto maravilhoso de Deus, para quê? Para abrir o nosso entendimento, para nos fazer mais firmes e fortes. Quem nos separará do amor de Deus? A nudez, a escassez? Nada. Nada, o nosso entendimento foi aberto, então nada, absolutamente nada, vai nos fazer voltar atrás, aqui para frente. Portanto, não importa o quanto tentamos pensar que seja certo, porque tudo de Deus está escrito em mistérios. Seria fácil demais, né? Mas tem um mistério. Tudo que Deus escreveu está em mistério. Por isso ele enviou um profeta para nós. Não sabíamos de nada. Os judeus tiveram quantos? Começou com José do Egito. Pega Israel, leva para o Egito. Depois ele manda Moisés para tirar do Egito. Depois ele pega Josué para enfiar dentro da terra, que mana leite, que mana mel. 400 anos sem profeta, ele envia Samuel. Olha, gente, que Deus maravilhoso, né? É só nós lermos, é só nós buscarmos esses mistérios que estavam ocultos, que não é mais oculto. Nós temos quantas mensagens tem à disposição ali, pastor? Eu vi o armário cheio. É muita mensagem. Cada mensagem dessa é um mistério revelado. É só a gente prestar atenção. Correto? Amém? Então, irmãos, em Colossenses capítulo 1, esse mistério ficou oculto durante os séculos. Às vezes alguns, por ser maus consigo mesmo,
negligencia que a semente da serpente não foi uma revelação. Claro que foi, ninguém sabia. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo foi revelação. Todo mundo foi batizado dos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ninguém sabia. Eu li. Que hipótese você leu, mas não tomou nenhum posicionamento? A questão é quem tomou um posicionamento. As mulheres invadiam os púlpitos para pregar, e a política invadia os púlpitos. Ninguém falava nada, mas Deus mandou um profeta e colocou tudo no seu lugar. Tudo tem o seu lugar, tudo no seu lugar está bem, tudo fora do seu lugar está errado. Mas para isso é mistério, tem que ter alguém que traga isso e nos ensina. Colossenses capítulo 1, verso 24, olha isso aqui. Quem sabia disso? Eu não sabia. Regozijo-me agora, acharam? Colossenses capítulo 1, lá no Novo Testamento, acharam? Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Está vendo, irmão? Você e eu, estamos aqui, a igreja. Cristo não é a nossa cabeça? Nós não somos o corpo? Então ele padeceu por mim e por você também. Da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Da qual, da palavra de Deus, olha o que? O 26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Qual é esse mistério? Ninguém fala disso. Mas é um mistério, e esse mistério precisa ser revelado. Nós precisamos de ter conhecimento de qual é esse mistério. Ele diz, em todas as gerações, e que agora foi manifesta aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, não é entre os judeus, também não é entre os samaritanos, não, é entre os gentios. E qual é esse mistério, Paulo? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, irmão, Cristo em você, irmão, essa é a esperança da glória. Então, o nosso entendimento precisa ser aberto, porque quando ele é aberto, a gente valoriza isso. Mas quando ele não é aberto, a gente leva a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, irmãos, não é isso não. Naquele dia, João 14, 20, conhecerei que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós. E estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Evangelho de João 15, 7. É isso aqui agora, na minha vida, é isso aqui agora na sua vida. Esse mistério, Cristo em você. Com os discípulos era Deus conosco, mas agora é Deus em nós. Que privilégio. Amém? Então, meus irmãos, na mensagem O Poder do Diabo, pregada em 10/5/55, parágrafo 8, Jesus disse: a menos que o homem nasça de novo, ele não consegue entender o reino de Deus. Então nunca, jamais vamos entender o reino de Deus. Mesmo Tomé dizendo, o caminho, como assim? Depois ele ainda tem que enfiar o dedo para saber que ele era o caminho. Então veja, irmão, a menos que o homem nasça de novo, ele não consegue entender o reino de Deus. Olha que Nicodemos era um grande pregador, ele tinha entre 79 e 89 anos, eu acredito. Era um professor velho, era um mestre antigo. Ele queria saber de Jesus como é que ele podia fazer aqueles milagres, mas Jesus respondeu para ele, olha, você tem que nascer de novo, porque se você não nascer de novo, nem de milagre você não vai entender. Aleluia. Nem de milagres você entende. Você não vai poder ser ajudado em absolutamente nada. Ele precisava disso, de saber a respeito de Jesus. E Jesus, olha, na verdade eu te digo que não nascer de novo não pode nem ver. Agora, como é que você entra numa porta que você não vê ela? Então, o irmão Brando vem e diz aqui isso para mim, para você, que nós precisamos entender melhor as Escrituras, né? A menos que o homem nasça de novo, ele não consegue entender o reino de Deus. Não tem como, porque estas coisas, essa porta do olho está no coração.
A porta do olho está no coração. Aí você vai porta das portas, ele disse, agora eu vou entrar no coração do homem, e ele disse, do lado direito tem uma portinha, e a primeira portinha que está dentro desse coração é a porta do orgulho. Ele entra num computador, faz do meu coração, do seu coração, um computador, e abre uma portinha, né? Você mexe no computador, você sabe, portinha, não sei o que, não sei o que. Ali ele pega o coração, essa é a porta do orgulho. E quantas outras cores? Da ganância, da jactância, do adultério, da fornicação, da mentira, né? Mas também tem a porta da fé, do amor, do perdão, da graça, da misericórdia. Vai depender da vida que a pessoa vive. Vê, essa porta do olho está no coração. Não é o que você vê com o olho. Isso não é ver, irmão, irmã, isso não é ver. Isso é olhar. Jesus disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vê? Você não vê com os olhos, você o vê com entendimento. Você olha com os olhos e entende com o seu coração. Amém? Assim, a porta dos olhos está no coração, porque é a porta do entendimento, e que o Senhor abra então o nosso entendimento nessa noite, para compreender a grandeza das Escrituras, o quanto você vale, irmã, o quanto você vale, meu irmão, que os nossos olhos sejam abertos. A sua alma, a minha alma, vale mais de 10 mil mundos. E às vezes nós não valorizamos da gente. Às vezes não valoriza da esposa ou do esposo. Então Deus está com você o tempo todo. Aí você, eu sou miserável, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você é a pessoa mais rica de Juína. Porque a riqueza não está relacionada em bens naturais, está relacionada em bens espirituais. Amém? Então Ele te ajuda. E Ele está à porta de nossos corações diariamente, mas muitas vezes não o reconhecemos. Fala uma coisa que a gente não deveria falar, o coração dói, né? Diz que o coração não dói, que diz que o coração não dói, morre. Mas dá aquela coisa, aquela angústia no coração, você fica caçando. Não, é Ele falando com você, é Ele que está ali pertinho, te corrigindo, te acudindo, para te derramar bênção ou te fazer corrigir algo para que não impeça que as bênçãos venham. Amém? Amém. Apocalipse 3,19, lembra dessa escritura? É a última profecia para a última igreja, né? Que é para mim, que é para você, me acordar, dar um sacudido assim e falar, olha, se cuida, Antônio. Se cuida, Silvano. Se cuida. Apocalipse 3,19. Quem crê que Deus te ama, que diga amém. Eu creio que Ele me ama. Olha o que Ele disse, Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E Ele vem dar um conselho, ser zeloso, e se fez alguma coisa errada, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Que convite, que convite. Muita gente não quer, porque se tiver alguma coisa errada, ele não vai se assentar comigo e cear, ele não vai se assentar contigo e cear. Mas se eu estiver disposto a me arrepender, ele se assenta comigo. Ele se assentou com pecadoras, ele se assentou com prostituta, ele foi na cruz ao lado de um ladrão. Mas se aquilo, eles estavam dispostos a se acertarem, eles estavam dispostos a se consertarem. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja aqui? Eu faço parte dessa igreja, nós fazemos parte dessa igreja. E aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu viver. Amém? Amém? Mensagem Deus sendo mal entendido, 23/6/61, parágrafo 161. Você sabe
a má compreensão nos deixa com muitos problemas. E aí a gente não compreende e não examina para compreender. A gente ouve um assunto, ao invés de estudar ele, a gente discute ele. Não, as escrituras não é para discutir, as escrituras é para crer nela. E se tem alguma coisa que eu não entendo, eu posso crer. Se tem uma pergunta bíblica, tem uma resposta bíblica. Talvez ela não chegou agora para mim, mas ela vai chegar. Ou uma pregação, ou o pastor vai me ajudar. Se ele não conseguir, ele vai orar, você vai orar, mas Deus não deixa ninguém sem respostas. Muitas vezes as pessoas dizem coisas que repetem de outras, e aquelas outras compreenderam mal, misericórdia. Então aquilo coloca a pessoa em problemas. Eu creio que seria bom para nós se apenas bem esperar até compreendermos a respeito daquilo que falamos, porque o nosso entendimento será aberto quando nós o pedimos, quando nós o suplicamos. Há momentos que o nosso entendimento só vai ser aberto se haver jejum, se haver consagração, se haver gasto tempo. 2 Pedro capítulo 1, tem muita escritura aqui para nos ajudar. Estou dentro do tempo, né, pastor? Amém, Deus seja louvado. Vocês estão felizes esta noite? Eu também estou muito feliz em saber que Deus ainda abre entendimento das pessoas, em saber que nós servimos um Deus real, verdadeiro, e que não se esquece de nada, mas tem o controle de tudo e de todos. Amém? Amém. Muito bem, 2 Pedro capítulo 1, o verso é o 19. Amém, glória a Deus. Acharam? Você que nos acompanha, também usa a sua Bíblia aí. Veja, 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É assim que Deus fala. É assim que Deus fala com seus filhos, é assim que Deus fala com suas filhas. Deus é um Deus zeloso, Ele tem cuidado. Ele tem cuidado a quem Ele envia, Ele seleciona. Uns vai até por conta própria, mas Ele tem o canal certo. Ele tem a via correta. E não adianta eu querer cortar a frente do outro, não adianta eu querer tomar o lugar do outro. A gente tem que se colocar no lugar do outro, junto do outro e fazer gol. Não é tirar a bola do pé do outro, não. Mensagem um prisioneiro, 17/7/63. De manhã eu usei muitas escrituras, agora eu vou juntando a escritura com a Bíblia, porque fica gostoso, né? Um bife com cebola, meu Jesus de Nazaré. Nem não é bom, né? Um pouquinho assado com mandioca, nem presta. Né? Até a sobra vira farofa no outro dia. Sabor odontonte, né? Vira uma comida francesa. Um prisioneiro, 29. Olha, normalmente eu pego parte do parágrafo, mas por favor, leia a mensagem toda, tá? Aqui é porque eu estou pregando, mas o bom é ler a mensagem inteira. 29. Eu acredito que o Senhor de alguma forma me deu uma pequena percepção das razões, porque algumas pessoas não são curadas, olha aí. Eu acredito que há falta de entendimento. E às vezes a gente também não tem sabedoria de Deus para orar. Às vezes a pessoa está precisando de um milagre, a gente está orando por cura. Às vezes tem alguma coisa errada na vida da pessoa, a gente não pergunta nada, só coloca as mãos. Mensagem de vida de demônio, irmão Branco, que às vezes esses males vêm sobre o pregador, porque ele primeiro não consulta Deus para colocar as mãos.
Não que está errado em colocar as mãos, mas é bom saber aonde estamos colocando as mãos. Às vezes tem uma coisinha lá que Deus colocou para que essa pessoa se arrependa primeiro, chegue aos pés do Senhor, abra os canais para que a cura aconteça, para que o milagre aconteça. E às vezes não é a questão de cura do corpo, Deus quer a cura da alma. Bendiz ao Senhor por todos os benefícios, porque é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Cura da alma, Salmo 103. Está faltando um pouco de entendimento. Mateus 13, vamos lá? Amém? Propósito objetivo é ajudar, irmã. Propósito objetivo é ajudar, meu irmão. É que Deus abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Abrir o entendimento para compreendermos o que Ele quer conosco. Abrir o nosso entendimento para entender por que esta luta, por que essa dificuldade, por que essa doença. Porque a gente sabe quando não está bem. Não sabe? Quando a coisa não está boa. Nossa, mas a coisa não está boa, a coisa não está bem. Mas por quê? Por que não está bem? Que o nosso entendimento seja aberto e os canais sejam abertos para que Deus se revele e diga: olha, meu filho, minha filha, acerta aqui, se posiciona aqui, faça assim, vá por ali, não vá por ali. Mateus 13:15. Contrário. Porque o coração deste povo está o quê? Às vezes a gente chega diante de Deus com o coração tão duro, a gente não consegue nem orar, né? Você fica lá, meu irmão, e pensamento daqui, pensamento dali, vem, e tu fica naquela moinha e não sai dela. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com o ouvido e compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Às vezes acontece isso, você ora, aconteceu isso com a irmã. Uma Morana orava por ela era esposa de um diácono, muito amiga da família. O esposo dela era diácono na igreja. E ela veio na igreja. Um dia na casa do irmão Brando, disse: nossa, irmão Brando, o senhor já tem orado tanto por mim, eu continuo tendo essas coisas, irmão. O que está acontecendo de errado? O que está vendo? O irmão Brando se sentiu responsável. Foi verdade, né, irmão? Quanto tempo que eu oro pela senhora? E a senhora continua do mesmo jeito, dando essas crises aí. Aí ele falou: peraí. Aí o discernimento veio nele. Quando o discernimento veio nele, ele olhou diferente agora. Ele olhou para a irmã. Eu estou vendo um carro assim. Ele falou: mas eu nunca tive nenhum acidente. Não, irmã, calma. Eu estou vendo um carro assim, perto de uma estação, assim, estou ouvindo um carro, assim, a placa do carro é tal. Aí eu já confessei para Deus. Você tem adultério com aquele homem, irmã. Mas eu já confessei para Deus. Aí ele disse: você tem que confessar para o teu marido. Mas ele vai me matar. Você não vai, você já está morta. Ela caiu de manhã. Ficou lá, eu não sei quanto tempo que ela ficou. Quando voltou, ela falou: e aí, irmão? Você tem que confessar para o seu marido, mano. Não, mas ele vai me matar. Mas você já está morta. Ele olhou assim: peraí. Eu estou vendo uma senhora assim, tal. Falou: é a secretária do meu marido. Ele está em adultério com ela também. Meu marido? Não, irmão Brando, aí não. Em outras palavras, eu coloco a mão no fogo. Põe não, que queima, viu? Queima. Não bote não coloque a mão não. Não vá com essa ingenuidade não. Você pode se surpreender. Olha a vida de certos pastores. Deveriam estar sentados, ocupando a plataforma, marido de 2, 3 mulheres e diáconos também. Pouca vergonha, manchando o evangelho. Não, mas ele é diácono. Olha, filho, é o seguinte: ele está lá com essa secretária. Vai lá e chama ele. Foi lá, chamou o esposo dela, ele veio. Ele disse: agora vocês dois vão ali e confessam, se acerta a vida de vocês dois. E os dois foram lá e se acertaram. Ele confessou para ela confessou para ele, e a coisa ficou boa. Por que será que algumas curas não estão acontecendo?
E nós temos alguns irmãos, lá na igreja não tem cura, lá não tem cura. Não tem, será? Será que na sua vidinha que está atrapalhando em ver o que Deus está fazendo? Porque Deus é conosco e os milagres dele já acontecem. Só de estar aqui, irmão, já é um grande milagre. Só de vencer o Covid-19 é um grande milagre. Só de ser chamado cristão e cristã já é um grande milagre. Só em crer que Deus é um só é um grande milagre. Em viver a palavra de Deus é o maior milagre. Porque nenhum homem dá conta, nenhuma mulher dá conta. Vestir como uma cristã, vestir como um cristão, nessa era nua, cega, só um milagre. Amém? Amém. Mensagem Ele cuida, e você? 44 é o parágrafo. Pregado em 21/8/63, tradução à palavra original. E nós cremos que os médicos ajudam as pessoas. Quem crê que os médicos ajudam? Mas tem hora que eles atrapalham. Jó 13:4. Vós, todos os médicos, são mentirosos e inventores de mal. Tem hora que ao invés de ajudar, ele te assusta, te deixa com medo. Então, antes de ir lá no médico, vai para Jesus primeiro. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, eu preciso de procurar um profissional para me ajudar, mas o Senhor abra meu entendimento, não deixa eu acreditar em tudo, não. Nós cremos que os médicos ajudam as pessoas, tá? Eu creio que Deus cura através da medicina, eu também creio. Deus cura através da cirurgia, claro. Deus cura através do entendimento, amém, amém. Deus cura através do amor, só um pouquinho de amor vai longe demais. Deixe alguém que está bastante contrariado e simplesmente lhe mostre que você se importa com ela, vê. Deus cura através do amor. Olha, Deus cura através da oração, sim. Deus cura através dos milagres, amém. Deus cura através de sua palavra, Deus cura, sim. Seja qual for a fonte, Deus cura através dela. Porque é Deus quem cura. Pois ele disse, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Então tudo isso deve operar juntos. E homens em ministérios diferentes devem trabalhar juntos para isso, hein? Agora, mas eles não fazem isto, porque às vezes eles são proibidos de tomar certas posições na palavra de Deus, porque suas denominações e seus credos não permitem que eles façam aquilo. Mas aquilo não vai barrar a verdade exatamente, porque Deus segue em sua palavra, curando da mesma forma, independente se a pessoa acredita ou não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está em sua palavra. Lucas 7, já estou quase fechando. Deus seja louvado, Ele está em sua palavra. Você crê na palavra dEle? Lucas capítulo 7. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está em sua palavra e Ele chega sempre na hora certa. Ele nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa. Aqui nós vamos nos encontrar uma carruagem da vida e uma carruagem da morte. Ambos estavam indo em lado oposto. Lucas 7, verso 11. Acharam? E aconteceu que no dia seguinte, ele, falando de Jesus, foi à cidade chamada Naim. E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então, uma grande multidão, assim, né? Ia, como diz o goiano, ia topar. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou os guifes, e os que levaram pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Entregou para sua mãe, e todos ponderou de temor,
e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Irmão, Deus tem visitado o seu povo através de um profeta. Deus tem visitado o povo através de uma mensagem profética, e nós somos testemunhas real e verdadeira desta mensagem. Estamos lhes anunciando uma mensagem do Rei. Mensagem Cristo é identificado mesmo em todas as eras, para fechar. 15/4/64. Você crê? 53. Veja, você entende? Você deve vir com entendimento, amém? E é assim que Cristo quer que nós venhamos. Ele quer abrir o nosso entendimento, vê? Você tem que ter fé no que você está fazendo, porque se você não tem fé no que você está fazendo, simplesmente indo como um esmo, eu espero que sim, nunca acontece, não pode acontecer. Você está vendo? Você não pode ter fé se você estiver vindo assim. Você deve saber completamente para que você está indo e saber que isso vai acontecer, amém? Então você tem certeza do que vai acontecer, e isso acontece. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele está buscando aqueles que creem que realmente Ele vive e reina para todo sempre. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. E nós estamos aqui porque Ele está em meu coração, porque Ele está em seu coração, Ele está em sua palavra. Quem crê que Deus está em sua palavra? A palavra dele está em seu coração, então Ele está em você. Amém? Abre sua Bíblia no Salmo 37 e a gente termina aqui. E o desejo do meu coração é que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus nunca deixe faltar a assistência do Espírito Santo e que Ele te guie por caminhos eternos. Salmo 37. Encontrou? E aí eu leio esse salmo, faço uma oração com você e o pastor Cleuber assume a liderança aqui. Não te indignes, achou? Verso 1, Salmo 37. Não te indignes, ou não fique com raiva, não fique nervoso, nervosa, por causa dos malfeitores, por causa dos obedientes. Nem tenhas inveja daqueles que praticam a iniquidade, pecam voluntariamente, sabe que não deve fazer e faz, ou sabe que deve fazer e não faz. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura, mas confia no Senhor e faz o bem, amém. E habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado, você não passará fome. Deleita-te ou descansa também no Senhor, e o Senhor vai conceder o desejo do teu coração. Entrega teu caminho, pare de correr, para de fugir, se entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele, irmã, confia nele, meu irmão, e Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Mais uma vez, descansa no Senhor, espera nele, não fique com raiva, não fique nervoso, por causa daqueles que esperam, daqueles que prosperam no seu caminho, por causa do homem que executa astutos internos. Continue fiel, continue firme, porque Deus te abençoará. A riqueza do ímpio perecerá, mas a justiça do Senhor prevalecerá. Creia no Senhor de todo o seu coração, e Ele te abençoará, te guiará, te curará, te libertará, e te dará o desejo de amá-lo, viver a sua palavra, e Ele te guiará por caminhos eternos. Pai querido e amado Senhor, com gratidão no coração, agradeço a Ti a oportunidade que me deste de testemunhar a respeito de Sua palavra aqui com os meus irmãos, e eu oro agora que a mesma seja acrescentada, Pai, trazendo cura, trazendo milagres, e que nós sejamos verdadeiros filhos Teus, filhas Tuas, para Te adorar em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos, Pai, por amor do Seu nome. Amém, amém. Louvado seja Deus.
Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Amém.